Ok, legislação extravagante, resolução de questões e BFC. Vamos aqui à primeira questão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ok? Vamos lá. Meus amigos, é dever da família, comunidade, sociedade em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade o quê? A efetivação dos direitos da criança e adolescente, correto? Família, comunidade, sociedade e poder público. Segunda, letra B. Aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 24 anos de idade. Não é 24 anos, não, tá errado. É quantos anos? Entre 18 e 21 anos de idade. Então, aqui já é o nosso gabarito, certo? Letra B de bola, tá bom? Isso. Ó, letra C. Considera-se criança, para efeito desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Corretíssimo. A criança é até os 12 anos de idade incompletos e o adolescente é 12 cravado até os 18. A criança e o adolescente gozam de todos os seus direitos inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Corretíssimo. Então, letra B é a nossa alternativa. Aqui no gabarito, desconsidera. Para o meu slide, a letra B, que é justamente a alternativa que diz que é de 18 a 24 anos. Essa alternativa está errada. Aí você marca aí no seu material, tá? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente considera-se até 12 anos incompletos de idade criança, 12 completos até os 18 é o adolescente, porém, em situações excepcionais, eu posso aplicar o Estatuto para pessoas que têm entre 18 e 21 anos de idade, tá? Se vocês observarem no artigo 2º, no seu parágrafo único, nós temos aqui, ó, 18 a 21 anos de idade. Então, eu tenho aqui o ECA, ó, o Hugo aí colocou os comentários para vocês. Até 12 anos incompletos, eu aplico as medidas protetivas para as crianças, tá? Medidas protetivas. Adolescente entre 12 e 18 anos. Eu aplico tanto medidas socioeducativas, como também eu posso aplicar medidas protetivas também, tá? Professor, eu posso aplicar medida socioeducativa para crianças? Não pode, tá? Criança, somente a medida protetiva. Professor, existe auto de prisão em flagrante? Adolescente? Não, não tem. Eles cometem crime? Não, eles cometem o quê? Ato infracional. Pode ser preso? Não, eles podem ser o quê? Apreendidos. Ok? Vamos aqui à segunda questão. Falando ainda sobre o estatuto, ele quer que julgue os itens abaixo. A internação após a sentença pode ser determinada pelo prazo mínimo de 45 dias. Pessoal, é prazo mínimo ou máximo? Prazo máximo de 45 dias a internação para ali o adolescente. Quando eu falo internação, ele pode ser internado? Pode. Então, prazo máximo aqui, 45 dias. Errado. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional. Correto. Lembra que eu falei, o adolescente não comete crime. Ele comete um ato infracional análogo ao crime. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente. Correto? A apreensão, como eu falei para vocês, eles não são presos, eles são apreendidos, de qualquer adolescente e o local onde se encontre recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e também à família do apreendido ou à pessoa que ele indicar. Perfeito. Quando o adolescente é apreendido, tem que ser comunicado ao juiz, à família. Tá bom? O adolescente civilmente identificado será submetido à identificação compulsória. Não. Se ele está identificado, ele não será submetido a essa identificação compulsória pelos órgãos policiais.
se as 2 e 3 são as alternativas corretíssimas, olá, e aí a gente vem aqui e marca a letra A como nosso gabarito. Então, vamos revisar, porque isso caiu numa questão da IBFC 2019. Vamos lá. O máximo 45 dias e possivelmente identificado, em regra, ele não passa por identificação compulsória, tá bom? Então, temos essa regra. Beleza? Terceira. A terceira questão é analisem aí, essa terceira questão, qual é a questão que está no seu material, tá bom? Eu não sei qual seria a questão, mas vamos resolver ela. Procurei do seu material, tá? E não saiu na ordem na hora da impressão, mas vai dar certo. Acontece. Considerando as normas da Lei Federal 8.069, assinale a alternativa correta sobre como é considerada a conduta descrita como crime se praticada por uma criança ou por um adolescente. Muito fácil. Comete crime? Não. Criança ou adolescente comete ato infracional. Muito bem, muito bem. Questãozinha da banca IBFC. Olá, a banca que vai realizar o seu concurso. Gabarito, letra C, de casa. Prosseguindo aqui, está no artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá? Que são os dois modos de infrações que nós temos no sistema dicotômico do sistema brasileiro, tá? Quarta, procura aí qual seria a quarta questão do seu TD. Considerando as normas da Lei Federal 8.069, ainda sobre o ECA, assinale a alternativa correta sobre o que a referida lei considera ser admoestação verbal que é aplicada por autoridade competente. Pessoal, lembra da admoestação? A admoestação verbal é como se fosse uma advertência. Vocês estão sabendo, vocês vão passar nesse concurso da PM Paraíba. É como se fosse a advertência, tá lá no ECA. Tá bom? Se você for lá no artigo 112, você vai ver, tá? Quais são as medidas que eu posso aplicar quando um adolescente pratica um ato infracional. Então, quando foi verificada a prática de um ato infracional, no artigo 112, a autoridade competente, ela pode aplicar ao adolescente quais medidas socioeducativas? Quais são? Vamos lá, anota aí no seu caderno. A advertência, que é o que a gente chama de admoestação verbal. Nós temos a obrigação de reparar o dano, prestar serviços à comunidade, liberdade assistida, inserir ele no regime de semi-liberdade, grifa aí, ó, semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, pronto, tá lá no artigo 112, certo? Isso são as medidas socioeducativas. A admoestação verbal, como eu disse, é uma bronca, olha aí o comentário do nosso colega Hugo, que é reduzida a termo e assinada, tá bom? Então, no artigo 115, a advertência consistirá em uma admoestação verbal que será reduzida a termo e ela será assinada, gabarito da quarta questão, letra A de avião. Quinta questão, essa questão caiu no soldado PM Paraíba em 2018. Apresenta-se como uma medida aplicável aos pais ou responsável, como tal prevista na lei do ECA. Quais dessas alternativas é uma medida que eu posso aplicar aos pais ou o responsável pela criança quando ele pratica algo que não é condizente com a lei em relação à proteção das crianças e dos adolescentes? Suspensão da guarda, encaminhamento a serviços e programas promovidos pela polícia, suspensão da curatela, destituição da tutela, e aí? Qual é a medida aplicável aos pais ou responsável quando ele pratica algo contrário à lei contra a criança e adolescente? Aqui a destituição da tutela. Vamos aqui no artigo 129, ele vai nos falar quais são as medidas que são aplicáveis aos pais ou a responsável. Então, nessa aula de hoje, nós vamos relembrar quais são essas medidas. Vamos lá, vamos falar junto, vamos lá, todo mundo junto, vai.
Um, dois, três. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, né, toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicológico psiquiátrico, olá, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, obrigação de matricular o filho, né, e acompanhar sua frequência no aproveitamento escolar, advertência, olá, é uma medida aplicável ao pai responsável, pode perder a guarda, pode destituir a tutela que ele tinha sobre o filho, destituição de tutela, e suspensão ou destituição do poder familiar que ele tinha. Isso são as medidas aplicadas aos pais e ou responsável. De novo, então as que mais caem: advertência, perda da guarda, destituição da tutela, que é o nosso gabarito, suspensão ou destituição do poder familiar, encaminhar serviços oficiais comunitários do governo, inclui em programas oficiais ou comunitários de auxílio para orientar, encaminhar cursos ou programas de orientação, obriga o menino a matricular o filho, né? Para acompanhar a sua frequência e o aproveitamento escolar, certo? Tudo isso são medidas que eu posso aplicar aos pais e aos responsáveis. Então, aqui, a destituição da tutela seria o nosso gabarito. Quem acertou essa questão? Coloca aí um amém no chat. O amém da aprovação, hein? Lembra que a gente tem que falar palavras positivas? Olha que eu vou ver o nome de vocês no diário, hein? Então não deixa de colocar esse amém, não. Vamos lá. Sexta. O 21, eu pedi para colocar amém e ele botou errei. Querem disfarçar, né? Até parece errei com amém, né? É o 21, é o Bruno Brandão? Cadê o 21? Tá na aula? Eita. Bota o amém aí. Bota, Bruno. Bota o amém, bota o amém. Vamos lá. Sexta. Analise as afirmativas a seguir, de acordo com a lei de tortura. Agora é só para vocês acertarem. Aqui é de brinde, tá? Sei que vocês vão tirar uma boa nota. O crime de tortura, ele é afiançável e suscetível de graça e anistia, tá certo? Errado. É inafiançável, né? E o que mais, professor? Insuscetível de graça e anistia. Tá faltando os ins aqui, né? Aquele que se omite em face das condutas que tipificam o crime de tortura, quando seu dever é de evitar ou apurar, não responde pelo crime de tortura. Por que não? Foi sim, Gustavo. A condenação pelo crime de tortura não acarreta a perda do cargo, da função ou do emprego público. Não acarreta, não? Falso. Acarreta sim, perda do cargo, da função, e ele ainda fica impedido de exercer pelo dobro do prazo da pena aplicada. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial ou religiosa, tortura racial. Somente a 4 está correta. Muito bem, Gustavo. Eu até falei aqui, tá? Nós tivemos um problema aqui na montagem do TD. Então as questões ficaram um pouco misturadas. Então, mas na plataforma o TD vai estar correto, tá bom? Vamos aqui. Então, relembrando aqui, né? O bizu aqui do ração, ração mais 3TH. Racismo é um crime e a ação de grupos armados é um crime o quê? Imprescritível e também inafiançável. Já o tráfico de drogas, ó, o tráfico, o terrorismo, a tortura e os crimes hediondos, eles são o quê? Inafiançáveis e também são insuscetíveis de graça e anistia, tá bom? Então não esqueçam, os 3TH: tráfico, tortura, terrorismo, tá? Mas os crimes hediondos, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, ou seja, não aceitam o perdão.
Sétima, a tortura é proibida pela Constituição de 88, sendo essa proibição, inclusive, um direito fundamental. Sua prática é considerada como um crime, sendo disciplinada pela Lei 9.455. Sobre os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta. Constitui o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão da discriminação racial ou religiosa. Correto. Aquele que se omite em face da tortura, quando tinha o dever de evitá-las, também pratica crime. Inclusive, a omissão, ela é qual pena, pessoal? Reclusão ou detenção? Detenção. O crime de tortura é afiançável e suscetível de graça e anistia, tá certo? Ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Mais outra questão cobrando esse negócio. Errada. Constitui crime de tortura submeter alguém sobre sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de você aplicar um castigo pessoal, ou uma medida de caráter preventivo. Ok? Correto. A condenação acarreta a perda do cargo e interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada, pessoal. Letra C, tem nem medo de errar. É uma questão que todo mundo ia acertar, tá bom? Gabarito da sétima, que talvez eu não sei qual o número da questão do seu TD, mas é letra C. Aí o Hugo deixou um bizuzinho para vocês aí, tá? Para a prova de vocês. Vamos na oitava. A Lei 10.826, conhecido como Estatuto do Desarmamento, dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Tá? Com relação ao registro, assinale a alternativa incorreta. Aqui nós estamos falando do registro da arma de fogo. Já entramos no Estatuto do Desarmamento. A comercialização de arma de fogo, acessório e munição entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização da guarda. Como é que é? Autorização da guarda? Não. Autorização de quem? Quem autoriza o comércio de arma de fogo, acessório e munição entre pessoas físicas? Eita! Quero ver quem acerta essa. Quem autoriza a comercialização de arma de fogo, acessório e munição entre pessoas físicas? Somente é efetivado com autorização de quem? Ah, Sinarme. Tudo bem. Estou falando de autorização. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente, tá certo? Ele quer incorreta, já temos a letra A. Tá certo, né? A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter o banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos. Ok? A empresa que comercializa armas de fogo, acessório e munição responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas. Correto? É isso. A empresa, enquanto não vender e passar para o nome da pessoa que comprou, é a responsabilidade da empresa. Tá bom? Professor, cadê? Tá aqui, artigo 4º, não esqueçam. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, que é o que pode no nosso país, o interessado deverá declarar a efetiva necessidade e atender quais requisitos. Quando a gente fala de comercializar arma de fogo, acessório, munição, entre pessoal, pessoas físicas, essa comercialização ela só será efetivada mediante uma autorização do Sinarme, tá bom? Do Sinarme, beleza?
Bora aqui na nona. Se vocês preferem quando vocês estão assistindo a aula. Você, não é nem preferir, né? Vocês gostam de ver o professor e a questão? Ou você às vezes gosta também no aula que tenha só o professor falando? O que vocês acham? Ou quando você vê a questão, parece que facilita melhor? Os dois, né? Tá. Vamos lá. Tô pequenininho porque você tem que focar na questão, viu? Pra se acostumar com a minha cara. Porque não vai estar minha cara lá, não, viu? De acordo com o Estatuto de Desarmamento, marque a alternativa incorreta. Vamos lá. Os integrantes do quadro de efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela corporação, mesmo que fora do serviço, desde que estejam submetidos ao regime de dedicação exclusiva, certo? Sujeitos à formação, é perfeito, é isso mesmo, tá? Se está submetido a regime de dedicação exclusiva, pode portar arma de fogo os agentes e guardas prisionais, ok? Letra de lei. B. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para casos previstos no Estatuto e para os integrantes das guardas municipais do município com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes, mesmo fora do serviço. Vamos lá. Pelo Estatuto, um município que tem entre 50 mil e 500 mil seria durante o serviço. Porém, temos uma decisão do STF que o STF disse assim, ó, não vamos obedecer essa questão de 50 mil, 500 mil habitantes. Ele liberou o porte de arma de fogo para os guardas municipais, independente da quantidade de habitantes. Tá bom? Então, segundo o Estatuto de Desarmamento, se fosse entre 50 mil e 500 mil, durante o serviço. Porém, o STF já declarou isso aqui inconstitucional, ou seja, liberado para as guardas municipais, independente de habitantes, tá? Fiquem atentos à pergunta. Dúvidas aí ou não? Para o estatuto, a B estaria errada, né? Foi recente, Gustavo. Tá bom? Foi recente. Aos residentes de áreas rurais, maiores de 25 anos, que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência familiar alimentar, será concedido pela Polícia Federal o porte de arma de fogo na categoria de caçador, de uma arma de uso permitido, de tiro simples com um ou dois de fogo, na categoria caçador para subsistência, de uma arma de fogo uso permitido, de tiro simples com um ou dois canos, de alma lisa, de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deve conter documento de identificação dele, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Pessoal, o cara aqui tá lá, residente de uma área rural, pode ter uma 12, o cara é maior de 25 anos, para caçar. Pode para subsistência, aquelas espingardas de dois canos? Pode, né? Mas aí quem tem que autorizar? Polícia Federal. Polícia Federal autoriza, beleza? Tem alguns documentos, logicamente, mas não é qualquer arma. É arma com tiro simples, com um ou dois canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16. Fechou? É isso mesmo, pessoal que é residente em área rural. O caçador para a subsistência, que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações, responderá por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido, tá certo? Isso daí, verdade. Professor, eu tenho a minha arma para caçar. Estou com a licença para caçar. Se eu der outro uso para ela, eu vou responder por porte ilegal, ou dependendo se eu disparar, até mesmo por disparo de arma de fogo. Letra B, ok? Aí, ó. Lá no artigo 6º ele falava da questão
de municípios que entre 50 mil e menos 500 mil, o guarda só podia ter arma quando em serviço. Porém, decisão do STF, ministro Alexandre de Moraes, liberação para todas as guardas, independentemente de número de habitantes. 10. Com relação às disposições da Lei 10.826 e suas alterações posteriores, acerca do porte, assinale a alternativa correta. A autorização para o porte, aliás, é proibida a cobrança de taxas para os serviços relativos ao registro e renovação do registro de arma de fogo, sendo permitida a cobrança para a expedição de segunda via de registro. E aí? Correto? É proibida a cobrança de taxas para os serviços relativos ao registro e renovação do registro. Tá errado. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência das guardas, pelo amor de Deus. Sinarme, né? Autoriza assinar, mas quem concede é a PF. Tá errado. É, ó, nessa questão, ó, as armas de fogo, ó, arma de fogo de uso permitido, Polícia Federal, certo? Não é Guarda Municipal. As armas de fogo que são utilizadas para as entidades desportivas, que é o pessoal que vem para a competição, tá? Para o país, legalmente constituídas, devem obedecer às condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, respondendo o possuidor ou o autorizado a portar arma pela sua guarda na forma do regulamento, correto? Compete às guardas municipais a autorização do porte de arma de fogo para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visitas sediados no Brasil. E aí? Tá errado, né? Tá errado. Não é as guardas municipais que vão autorizar o porte de arma de fogo para aquele pessoal que vem fazer segurança de estrangeiros. Aqui não. Vocês lembram quem é isso aqui? Vocês lembram? Isso, seria o Exército, Pedro. Proibida a PF? Uso restrito. Exército. Permitido PF. Tá? Quem concede a autorização para o porte de arma de fogo, o pessoal que vai fazer segurança do cidadão estrangeiro que está visitando o sediado no Brasil? Tô na letra D, vamos lá. Quem é? Ministério da Justiça. Muito bem, Sanderson. Ministério da Justiça. Letra C seria o gabarito, né? As armas de fogo, entidades desportivas, devem obedecer às condições de uso e armazenagem. Beleza? Isso, Dani. A de uso permitido é a Polícia Federal.